Eles não nasceram para ser reis, e mais o destino os escolheu para reescrever a ordem de toda uma terra. Seu único objetivo, derrotar os Mapogo, a coalizão de leões mais famosa da história de Sabi-Sendis, governantes por sangue, violência e matanças implacáveis. Selati, a lendária coalizão de leões. Em 2008, nas terras selvagens de Sabi-Sendis, na África do Sul, 4 jovens leões machos, sem parentesco entre si, sem matilha e à beira da sobrevivência, encontrarão-se por acaso junto ao rio Selati. Eram marginalizados, os jovens, magros e com nada mais do que o seu instinto para sobreviver. Mas, em vez de lutarem como os machos costumam fazer, eles reconheceram que precisavam uns dos outros. Nenhum deles era forte o suficiente para conquistar um território ou enfrentar sozinho coalizões rivais. Então, por sobrevivência, eles formaram uma coalizão, não por afeto, mas pela fome de sobreviver. Nenhum deles tinha um nome próprio como os outros leões lendários. Eram conhecidos apenas pelas suas marcas, Selati 1, 2, 3 e 4. Mas esse mesmo anonimato tornava-os mais temíveis, sem história, apenas o presente e um futuro escrito com garras. No final da estação das chuvas, as pradarias de Sabi-Sendis secaram e as manadas de búfalos começaram a deslocar-se para sul em busca de água. Centenas de animais enormes, com passos pesados que sacudiam a terra, chifres curvos como ferro enferrujado e olhos sempre injetados de sangue pela vigilância. Os búfalos africanos estão entre os animais mais perigosos da savana, pesam quase 1 tonelada, são capazes de lançar um leão adulto pelo ar e sempre se movem como uma parede unificada de músculos. Os leões podem matá-los com suas garras e presas, mas o preço é sempre sangue e ferimentos. Para a coalizão Selati, isso não era apenas uma refeição. Era a prova definitiva de força. Os 4 machos jovens, agora adultos, com juba pesada e passadas poderosas, observavam o rebanho por trás da crista coberta de grama.
O vento estava a seu favor. A hora havia chegado. Selatium seguiu o rebanho, marcando um alvo, um macho velho que ficava para trás, com passos lentos e o peito ofegante. Selati 2 e 3 se separaram, cercando-o pelos lados. Selati 4 seguiu seu rastro. Cada passo, cada olhar trocado, silencioso, impecável. A caçada começou quando Selati número 1 se lançou para a frente, cruzando o caminho do rebanho e semeando o caos entre os búfalos. O velho touro virou-se para atacar, mas era uma armadilha. Selati número 2 lançou-se pela esquerda, agarrou sua pata traseira e derrubou-o. Selati número 4 agarrou-se à sua garganta. O búfalo rugiu, contorceu-se e lançou um dos leões pelo ar. Mas Selati número 3 saltou sobre o seu dorso e imobilizou-o com todo o seu peso. O sangue jorrou e a poeira levantou-se na relva dourada. A manada dispersou-se em pânico. O cheiro da morte espalhou-se com o vento. Em meio aos seus rugidos triunfantes que ecoavam na savana, os 4 Selatis ergueram-se sobre sua presa, não apenas saciados, mas mais confiantes do que nunca, e estavam prontos para guerras maiores. O sol escaldante mergulhou atrás da linha distante de árvores, pintando a névoa sobre o cadáver do búfalo com um brilho carmesim. O vento da tarde tornou-se fresco, sussurrando entre a grama alta, trazendo o cheiro de sangue e vitória. Os 4 Selatis estavam deitados sob a sombra escassa de uma acácia, com a barriga inchada e a língua pendurada após o banquete. Seus olhos permaneciam aguçados, vigilantes, mas não ansiosos. Eles haviam vencido e agora descansavam. Mas do outro lado da planície, a noite começava a agitar-se. Do horizonte chegou um som arrepiante, risos agudos, seguidos de ofegos guturais como de alguém que se afoga de tanto rir. Não eram humanos, mas os gritos inconfundíveis dos infames necrófagos da savana, vais hienas manchadas. Elas apareceram uma a uma, um corpo curto, ombros inclinados, cabeças enormes e olhos rasgados com um brilho zombeteiro.
Suas mandíbulas tinham a força de mordida mais potente de todos os mamíferos terrestres, capazes de esmagar o osso da pata de um búfalo em segundos. Embora muitas vezes sejam rotuladas como necrófagas, na verdade 80% de sua alimentação vem de suas próprias caçadas. Rápidas, incansáveis e muito organizadas, as hienas manchadas vivem em clãs matriarcais, dominados e liderados pelas fêmeas maiores e mais poderosas. Elas se aproximaram cautelosamente do cadáver do búfalo, sem ousar chegar muito perto enquanto os selatis ainda estavam lá, mas sem tirar os olhos do banquete inacabado. Algumas circulavam ao redor, farejando o ar. Outra tentou lamber os ossos que restavam, roendo os restos que os leões haviam abandonado. Com o passar do tempo, as pequenas escaramuças, as caçadas calculadas e a persistência silenciosa da coalizão selati começaram a dar frutos. Eles não eram mais vagabundos marginalizados, mas uma verdadeira força. Seu território se expandia a cada dia, e suas marcas olfativas cobriam os troncos das árvores, as trilhas e as leuas que haviam roubado das manadas rivais. E então, o instinto primário do poder se desencadeou, acasalar para sobreviver, para transmitir o sangue dos governantes à próxima geração. A manada Talamati, leuas fortes e maduras em plena idade reprodutiva, tornou-se seu primeiro alvo. A coalizão selati se aproximou, um após o outro, derrotando todos os concorrentes e garantindo os direitos de acasalamento. Sob o sol escaldante do meio-dia, cada macho selati rugia por vez, marcando o território e afugentando os intrusos. Esses rugidos não eram meras declarações, mas o início de um novo ciclo de vida na savana. Apenas alguns meses depois, as barrigas arredondadas das leuas tornaram-se inconfundíveis. E então, numa noite chuvosa sob os galhos secos, no calor de uma toca rochosa, nasceu a primeira geração de filhotes com o sangue selati. Os céus sobre Sabi Sendes mudaram silenciosamente. As pesadas nuvens cinzentas que se acumulavam há dias finalmente se romperam, liberando as primeiras chuvas da estação, fortes, decisivas, encharcando a terra seca como para despertar toda a vida enterrada sob a poeira. A chuva caía torrencialmente, batendo nos frágeis dosséis das acácias, caindo em cascata pelos vales e inundando os pântanos rachados. O cheiro da terra subia denso e primitivo.
Os ventos sopravam forte, trazendo consigo trovões estrondosos, correndo pelas pradarias que acabavam de brotar. Os relâmpagos rasgavam o céu, iluminando grupos de árvores e manadas de antílopes que ficavam imóveis como estátuas sob a tempestade, assustados, cautelosos, mas sem se mover. À distância, uma manada de elefantes avançava com dificuldade sob a chuva torrencial, com os filhotes trombetando alegremente. Os sapos coachavam em uníssono, chamando seus pares e anunciando o início da temporada de acasalamento. Os abelharucos voavam baixo, sacudindo a chuva das penas. E em meio ao suave caos da natureza, a terra selvagem parecia purificada, renascida, pronta para entrar em uma nova etapa. Através do véu de chuva, a coalizão Selati, agora verdadeiros reis, guiava as leoas Talamati em direção às pradarias do norte. Havia passado recentemente. Na penumbra, os caçadores se posicionaram em formação. Uma sutil inclinação da cabeça de Selati número 2 foi a ordem silenciosa. As leoas se dispersaram imediatamente, como fantasmas em meio à tempestade. As zebras pastavam, alheias a tudo. Mas o cheiro dos predadores já se infiltrou. O rebanho se banqueteou com a presa ainda quente. Os filhotes observavam atentamente, aprendendo. Não era apenas uma caçada bem-sucedida, era uma lição de sobrevivência, a continuação perfeita do poder, do instinto e da estratégia. Mal tinham passado as primeiras chuvas, e a terra de Sabi-Sendes ainda não tinha secado, quando outra tempestade começou a se formar a leste, uma tempestade de poder, rugidos, derramamento de sangue e um legado inconclusivo. Foi então que a coalizão Selati, após meses controlando os territórios ocidentais, se dirigiu para terras que outrora pertenceram a lendas, Musmapogo. No mundo dos leões, ninguém desconhece os Mapogo. Durante quase uma década, os Mapogo, 6 leões machos unidos, tornaram-se o próprio símbolo da violência e do domínio absoluto em Sabi-Sendes. Eles devastaram territórios de norte a sul, matando mais de 40 machos adultos e massacrando centenas de filhotes para eliminar as linhagens rivais.
O nome Mapogo estava associado ao terror, às emboscadas repentinas, aos ataques selvagens sem aviso prévio em que arrancavam a juba. Entre eles, nenhum era mais infame do que Mr. T, o mais brutal, famoso por lutar até a morte e nunca recuar. Embora restassem apenas 2 vivos, Mr. T e Pretty Boy, eles ainda controlavam parte do território central e continuavam rugindo todas as noites como para lembrar a terra que o passado ainda perdurava. Mas para os Selati, enquanto os Mapogo continuassem de pé, o trono não era realmente deles. A campanha começou com incursões silenciosas. Os Selati 3 e 4 frequentemente deixavam marcas de odor e rugidos perto das fronteiras de Mapogo. Breves e sangrentas escaramuças eclodiram, mas eram apenas a ponta do iceberg. E então chegou o dia, e nas pradarias abertas de Sabi Sands, em uma clareira perto da fronteira, os 2 lados finalmente se enfrentaram, sem possibilidade de retirada. Os Selati se erguiam como 4 machos adultos, com juba exuberante, poderosos e com olhos afiados como pontas de lança. Os Mapogo eram apenas 2, mas cada cicatriz em seus corpos era testemunho de sua sobrevivência. O Sr. T rugiu, um rugido estranho, em parte ameaça, em parte desafio a toda a savana. E então começou a grande batalha. O Selati 2 atacou diretamente o Sr. T. O contra-ataque do velho guerreiro derrubou o leão mais jovem. Mas os 3 Selatis restantes não deram chance aos Mapogos de se reagruparem. Pretty Boy foi forçado a recuar, com sangue jorrando de sua pata traseira. O Selati número 1 cravou os dentes no ombro do Sr. T, enquanto o Selati número 4 se agarrava ao seu pescoço. Garras, presas, rugidos e poeira se fundiram em uma sinfonia selvagem da natureza. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a terra que antes era marcada pelas patas dos Mapogo estava assustadoramente silenciosa. O Sr. T, símbolo de violência e desafio, jazia sem vida em uma poça de sangue, com a juba rasgada e o corpo devastado por mordidas. O Sr. T, um dos leões mais infames que já vagaram pelas planícies africanas, havia matado mais de 150 machos rivais durante seu reinado violento na juventude. Mesmo sozinho, ele lutou como um exército.
Não fugiu. Não recuou. E assim morreu como uma verdadeira lenda em combate, entre rugidos e garras, tal como reinará. Mas, no final, o que tinha de acontecer, aconteceu. O seu tempo tinha acabado, tal como ele tinha acabado com o de tantos outros. A sua última batalha teve lugar a 16 de março de 2012. À distância, Pretty Boy, o último Mapogo, lutava para escapar para a mata. Mas seus ferimentos eram muito profundos e cada passo o aproximava mais da morte. Três dias depois, seu corpo foi encontrado debaixo de uma velha árvore, deitado de lado, com os olhos ainda abertos, olhando para o oeste, para o sol poente que outrora iluminou sua era de ouro. Sem rugidos, sem aliados ao seu lado. Apenas o zumbido das moscas, o sussurro do vento e o silêncio frio da natureza. Que ironia que aqueles que outrora semearam o terror em toda a Sabis-Sands, leões que mataram dezenas de rivais e governaram a terra durante quase uma década, acabassem por cair na solidão, envelhecidos e sem herdeiros para continuar o seu legado. Os Mapogo não morreram de velhice. Morreram em combate, em postura de guerreiros. No entanto, sua morte marcou o colapso de uma era de poder absoluto, de domínio através da violência. Naquela tarde, o céu ficou tingido de vermelho com o pôr do sol. E sob aquela luz vermelha, a própria savana parecia se inclinar diante daqueles que outrora a fizeram tremer. Os Mapogo não caíram diante do tempo, mas diante do sangue. A lenda dos Mapogo terminou em sangue, e a glória dos Selati começou a partir dela. Ao amanhecer, quando as primeiras luzes pintaram a terra de vermelho, os 4 leões Selati ergueram-se sobre um alto monte que outrora marcava a lendária fronteira. Seus rugidos sacudiram as planícies, não apenas como uma declaração de território, mas como uma inscrição de seus nomes ao lado das lendas que os precederam. Os Selati, os leões que nunca nasceram para ser reis, derrotaram as próprias lendas para se tornarem o próximo império. Após a queda de Mapogo, um novo capítulo começou na savana, o capítulo de Selati. De marginalizados sem nome e sem território, os 4 machos de Selati se levantaram para se tornarem os verdadeiros governantes de Sabis-Sands.
Não restavam rivais fortes o suficiente. Não havia fronteiras que se interpusessem em seu caminho. Todos os caminhos agora levavam a eles, dos rebanhos, os filhotes, as terras férteis e até mesmo os olhares inclinados daqueles que antes os evitavam. As marcas olfativas de Selati se espalharam pelas terras que antes eram o coração do Império Mapogo. Do rio Sende ao Dixie-Lupe, dos pântanos de Londoluzia aos matagais ao longo do rio Sabi, tudo estava sob o controle dos 4 machos que antes emergiram das sombras. Todas as noites, seus rugidos ecoavam na savana como uma declaração viva de poder. Cada caçada, cada acasalamento não era mais apenas instinto, mas uma estratégia para manter seu reinado e criar uma nova geração que carregasse o sangue de Selati. As leoas Talamati os seguiam com lealdade absoluta. Seus filhotes aumentavam a cada estação, fortes, prósperos e cheios de promessas. Os Selati não eram apenas fortes. Eles também eram organizados. Dividiam o território, vigiavam seus rebanhos e protegiam suas fronteiras. Eles não apenas conquistaram o trono, mas também o garantiram. Sob o reinado de Selati, Sabi Sendes entrou em uma era de estabilidade incomum. As guerras territoriais diminuíram. As leoas reproduziam-se constantemente e os filhotes dos Selati rapidamente preencheram as terras que haviam conquistado. Eles não apenas transmitiram sua linhagem, mas também sua presença, disciplina e a estratégia da coalizão que derrubou lendas. No auge, os Selati controlavam mais de 5 manadas importantes, incluindo os Talamati, os Nukuma e vários grupos aliados. Eles acasalaram com sucesso dezenas de vezes, produzindo pelo menos 9 a 10 ninhadas de filhotes sobreviventes, muitos dos quais mais tarde se tornaram a espinha dorsal das coalizões que se seguiram. Sua influência se espalhou por Londoluzi, Ulusaba, Juma e chegou até os limites ocidentais do Kruger, um território que não era visto desde a Era Mapogo. Ao contrário de muitas coalizões masculinas que surgiram e depois se desintegraram no caos, os Selati mostraram uma notável unidade a longo prazo. Durante anos, os 4 membros viveram, lutaram e compartilharam manadas e territórios, o que é uma prova clara de sua estabilidade estratégica e disciplina interna.
Na savana, onde a vida é decidida pelas garras e pelo tempo, a sobrevivência de uma coalizão masculina dominante por 5 anos consecutivos foi nada menos que um milagre. Os Selati não eram apenas um bando de leões vitoriosos. Eles se tornaram um símbolo de inteligência, resistência e capacidade de transformar o instinto puro em um império. Eles não nasceram para ser reis. Mas quando chegou a sua hora, eles se tornaram os governantes diante dos quais toda a savana se curvava. Naquela manhã, Sabi Sendes estava envolta em uma névoa sufocante. Sob uma velha acácia, Selati número 1, o líder, a lenda, o emblema da resistência, jazia sem vida, com um ferimento de bala que atravessava seu peito enquanto dormia. Não houve rugido final. Não havia marcas de garras. Apenas sangue a escorrer para a terra e um corpo frio e imóvel, um final indigno para um guerreiro que tinha sobrevivido a inúmeras batalhas. Não muito longe, um caçador furtivo sentou-se sorrindo sobre o cadáver e levantou a sua arma para tirar uma foto e publicá-la nas redes sociais. Chamou-lhe um troféu. O mundo classificou-o como brutal, cruel e desumano. Nas imagens compartilhadas por @protect_woodlife, ficou claro que a primeira bala acordou o leão em agonia, cambaleando. A segunda e a terceira acabaram com sua vida entre risadas e apertos de mão de homens impiedosos. Isso não era caça. Era assassinato. Sem honra. Sem valor. Apenas vaidade encharcada de sangue e ambição implacável. De acordo com a National Geographic, os leões podem desaparecer da África em 2050 se a caça aos troféus não for interrompida. E quando um leão como Selati número 1, que lutou por sua vida e por seus filhotes, é assassinado enquanto dormia, devemos nos perguntar: estamos protegendo a natureza ou simplesmente vendo-a desaparecer? Você tem o direito de se expressar, de compartilhar, de questionar e se opor. Deixe um comentário, porque cada palavra de hoje pode se tornar um ato de conservação amanhã. Não deixe que a próxima geração conheça os leões apenas através de fotografias e dos troféus ou manchados de sangue exibidos na internet. Esta é a Sibéria, onde o inverno não acaba e a vida é um milagre. O gelo, a solidão, a selvageria em sua forma mais extrema. Mas mesmo nesse frio de rachar, a natureza continua respirando, caçando, sobrevivendo. Bem-vindos à Sibéria, onde os fracos nunca sobrevivem. Sibéria selvagem, sobrevivência na terra do gelo e do sangue.
A Sibéria é uma das regiões mais extensas e selvagens da Terra. Estende-se desde os Urais, a oeste, até ao Pacífico, a leste, desde o Ártico até a fronteira sul com a Mongólia e a China. A Sibéria é como um continente à parte, moldado por um clima implacável e um tempo ancestral. No inverno, toda a zona fica congelada num reino de neve onírico. As florestas de taiga, densas de pinheiros, bétulas e abetos, ficam tingidas de branco até o horizonte. Rios majestosos como o Lena, o Yenisei e o Obi se transformam em gigantescas fitas de gelo. Em planaltos rochosos e planícies geladas, o vento atravessa vales desabitados produzindo um som como o suspiro do céu e da terra. Escondidas entre os campos do opus. Sua pelagem branca como a neve, suas orelhas arredondadas e sua cauda espessa como uma vassoura de neve fazem dela um dos símbolos. Cobre suas patas, permitindo-lhe mover-se. Lhe dá um salto, afundando-se, e captura sua presa, conseguindo uma refeição. Se movem incessantemente por florestas, vales e planícies nevadas. Avançam sobre a neve quase sem deixar rastros, mas com um olhar atento, analisando tudo. Ao caçar, lebre, cordeiros e... No deserto branco e sob o vento uivante da Sibéria, o lobo cinzento é a encarnação da resistência, da unidade e do... Ao sul da Sibéria, onde o clima se torna mais seco e... Nesta paisagem agreste sem vento, surge silenciosamente o gato de Pallas, uma criatura enigmática perfeitamente adaptada ao mundo severo das montanhas da Ásia Central. Com sua pelagem felpuda e rosto severo, o gato de Pallas Autocolobus manu parece saído de um conto euroasiático. Mas por trás desses olhos dourados e gelados esconde-se um instinto de sobrevivência forjado durante milhões de anos em condições extremas. Suas orelhas arredondadas, baixas e situadas nas laterais da cabeça não só o ajudam a se camuflar entre as rochas, mas também a minimizar a perda de calor. Seus olhos cinzentos e dourados, combinados com uma expressão sempre carrancuda, conferem-lhe uma aparência única, difícil de confundir, mas ainda mais difícil de encontrar. Das montanhas áridas onde o gato de Pallas se esconde silenciosamente, a paisagem se transforma com a chegada do verão siberiano. As colinas suaves ficam cobertas de musgos verdes, pastos frescos e flores silvestres, estendendo-se sob as densas florestas da taiga. O sol fraco do verão ilumina esta floresta mista, onde a sombra e a luz se entrelaçam. E na orla dessa floresta aparece o veado vermelho, avançando lentamente entre o verde vibrante. O veado vermelho Cervus elafus é um dos maiores cervídeos, com machos adultos que podem pesar até 300 quilos e exibem chifres ramificados imponentes. Sua pelagem varia de acordo com a estação, fina e avermelhada no verão, grossa e acinzentada no inverno, ajudando a camuflá-los e mantê-los aquecidos. Vivem em pequenos grupos. As fêmeas e os filhotes se agrupam, enquanto os machos costumam ser solitários, reunindo-se apenas na época do cio. Quando chega o outono, a folhagem muda de cor e os dias ficam mais curtos. O bramido dos machos rompe o silêncio, é um grito de desafio e sinal da época de acasalamento.
Quando os chifres deixam de ser ornamentos e se tornam armas em batalhas decisivas pelo direito de se reproduzir. Em uma clareira coberta de grama tenra, com a névoa matinal ainda suspensa, dois machos se enfrentam. Seus rugidos ecoam como um desafio entre montanhas e árvores. Sem movimentos desnecessários, eles se lançam um contra o outro. Os chifres se chocam com força em investidas pesadas. A luta só termina quando um aceita a derrota e se retira para a floresta profunda. No mundo do veado vermelho, o poder não é concedido, é conquistado em um combate ancestral escrito com chifres e sangue. Sobre o solo úmido coberto de musgo, flores silvestres e arbustos baixos florescem sob uma luz quente. O ar traz o aroma de resina de pinheiro e terra quente, misturado com cantos de pássaros e zumbidos de insetos. Os riachos do degelo primaveril continuam serpenteando pela floresta, alimentando um verão curto, mais vibrante. Neste quadro profundo da floresta, o lince euroasiático aparece como um espectro, com um corpo ágil, pelagem espessa castanho acinzentada com manchas e orelhas pontiagudas adornadas com tufos pretos. O lince LYNX é a encarnação da camuflagem e da paciência. Mede entre 80 e 130 centímetros e pesa 18 a 30 quilos, mas sua capacidade de caçar supera seu tamanho. Suas patas longas e largas permitem que ele se mova sem fazer barulho na neve, uma vantagem letal ao espreitar. O lince é principalmente ativo ao anoitecer e durante a noite. Alimenta-se de aves, lebres, esquilos e até filhotes de veado, se tiver oportunidade. Ao contrário do gato de palas, que embosca a curta distância, o lince pode seguir silenciosamente sua presa por horas antes de se lançar da escuridão. Cada ataque é rápido, silencioso e sem hesitação. Não vive em bandos, não ruge para chamar. O lince é um mestre do silêncio. Seu território pode abranger dezenas de quilômetros quadrados e é marcado com seu aroma. Suas pegadas raramente são detectadas, e ele mesmo é quase sempre invisível aos olhos do viajante da floresta. No mundo da sobrevivência silenciosa, o lince não precisa chamar a atenção, apenas ser eficaz. O breve verão chega derretendo a neve da taiga, que flui para as planícies, formando uma vasta rede de rios e riachos que serpenteiam por vales e campos imensos. Um dos grandes sistemas vitais desta terra, o rio Lena, começa a fluir com uma força imponente, levando sedimentos, vida e segredos da floresta antiga.
Em ambos os lados do rio, a lama úmida e a grama alta bloqueiam a vista, criando esconderijos perfeitos para os animais. Os salmões do mar de Ojox começam sua subida para desovar, transformando Lena em uma artéria sagrada e também em um banquete para uma criatura colossal que acaba de acordar de um longo sono, o urso pardo de Kamchatka. O maior onívoro do Extremo Oriente aparece na margem como montanhas silenciosas. Após meses de hibernação, estão magros, mais alertas, farejando o aroma de peixes, lama e sangue. Com um corpo que pode pesar até 600 quilos e uma pelagem espessa castanho escura, caminham com passos pesados, mas controlados. Podem permanecer horas na água, esperando o momento certo, no salto de um salmão que acaba preso numa garra certeira. O urso pardo não caça apenas peixes, também se alimenta de ervas, bagas, insetos e até carniça. As florestas alagadas junto ao Lena se transformam em cozinhas naturais para esses gigantes, onde recuperam forças, criam seus filhotes e se preparam para o próximo ciclo de letargia. No meio do verão úmido e brilhante das planícies siberianas, o som da água se mistura com os rugidos dos ursos, o canto dos pássaros e o sussurro do vento entre a grama alta. A paisagem revive, vibrante de energia, mas continua selvagem, como a alma imutável da Sibéria. Longe das pradarias úmidas e das estepes da orla da floresta, a paisagem siberiana muda mais uma vez. No sul desta vasta terra, entre cordilheiras onduladas e taigas milenares, surge uma maravilha natural incomparável, o Lago Baikal, a joia azul no coração da Sibéria. Durante o verão, a superfície do Lago Baikal é tão serena como um espelho gigante, refletindo nuvens e montanhas. Suas águas são tão claras que é possível ver até dezenas de metros de profundidade e permanecem frias durante todo o ano, apesar do sol sobre as ondas. Suas margens são cercadas por pinheiros, arbustos e prados de flores silvestres, onde nidificam pássaros, proliferam insetos e uma infinidade de criaturas endêmicas habitam este ecossistema único. O Baikal não é apenas o lago mais profundo do mundo, mas também um dos locais com maior biodiversidade em água doce do planeta. Mais de 2.000 espécies vivem aqui, muitas delas exclusivas, como a foca do Baikal Pusa sibirica, a única foca de água doce do mundo. Este animal tem um corpo compacto, uma espessa camada de gordura e pelagem curta, perfeitamente adaptada ao frio perpétuo do lago. Perto das fozes e zonas pantanosas, uma criatura semiaquática também desliza com astúcia, a lontra euroasiática lutra lutra. Com seu corpo alongado, pelagem densa e impermeável e patas palmadas, a lontra é uma artista da água. Ela mergulha com agilidade, girando com destreza para caçar pequenos peixes e caranguejos, saindo frequentemente ao amanhecer ou ao entardecer. O Lago Baikal, com sua profundidade insondável e ecossistema ancestral, não é apenas um gigantesco reservatório de água doce, é um mundo vibrante onde cada ser vivo faz parte de uma história natural que se desenvolve há milhões de anos.
Quando os ventos frescos do Baikal sopram em direção às florestas orientais da taiga, a paisagem se transforma em vales densos, montanhas baixas e florestas mistas sombrias. Neste terreno acidentado e clima severo, espreita na escuridão o animal maior e mais misterioso da Sibéria, o tigre siberiano. O último senhor das florestas do norte, também conhecido como tigre de Amur, é a maior subespécie de tigre do mundo. Pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. Com uma pelagem densa, amarela clara com listras pretas que o camuflam eficazmente entre a neve e a folhagem densa. Sua pelagem de inverno é mais espessa, especialmente no pescoço e na barriga, o que ajuda a conservar o calor e aumentar sua aparência intimidadora diante de presas e rivais. Antes à beira da extinção devido à caça ilegal e ao desmatamento, hoje restam apenas algumas centenas de tigres siberianos em liberdade, principalmente no extremo oriente russo e no sudeste da Sibéria. Sua presença é o último testemunho de um mundo natural ancestral, ainda vibrante, perigoso e de uma beleza avassaladora. Mais ao sul, onde as cordilheiras de Sai e Altai permanecem nevadas quase todo o ano, o clima se torna mais seco e feroz. Nessas alturas escarpadas habita o leopardo das neves Panthera uncia, o caçador mais esquivo da Ásia. Com sua pelagem cinza esbranquiçada salpicada de manchas e sua cauda longa e grossa como um cachecol, o leopardo das neves se confunde com a paisagem montanhosa. Menor que o tigre, ele pesa entre 40 e 50 quilos, mas pode saltar até 15 metros e escalar paredes rochosas com uma agilidade surpreendente. Em uma encosta nevada, um grupo de cabras montanhosas siberianas pasta entre as rochas, sem saber que alguns olhos as observam atentamente. O vento traz o aroma da grama fresca e da neve derretida, ocultando qualquer pegada. O leopardo se espreme contra o chão, encaixado entre as rochas, esperando o momento certo. Ele não ruge nem deixa pegadas claras. Sua presença é parte da dureza silenciosa das montanhas siberianas que ele chama de lar. Na taiga gelada, o glutão gulu-gulu aparece como um vagabundo indomável. Com corpo baixo, pelagem marrom espessa e garras afiadas, este pequeno carnívoro é conhecido por sua ferocidade e resistência. Ele caça lebres, ratos, rouba carniça de ursos ou lobos e não hesita em lutar por sua comida. Não é o maior, mas sua tenacidade o torna um dos animais mais temíveis da Sibéria, símbolo da sobrevivência indomável.
Entre as florestas nevadas, a Sibéria, terra de neve branca e montanhas infinitas, não é apenas um lugar geográfico, mas um mundo vivo onde a dureza forja criaturas extraordinárias. Desde a raposa ártica espreitando sob a neve, o lobo cinzento caçando em matilha, até o tigre solitário que domina a selva e o leopardo das neves que desliza entre os picos, cada espécie é uma peça única do grande mosaico selvagem. No entanto, essa natureza selvagem está cada vez mais ameaçada. As mudanças climáticas, o desmatamento, a caça ilegal e a invasão humana provocaram o declínio de muitas espécies. O tigre siberiano conta com apenas algumas centenas em liberdade. O leopardo das neves, o lince, o gato de palas, a lontra e até mesmo o lobo cinzento precisam se adaptar rapidamente para sobreviver a um ambiente em constante mudança. Ainda assim, os esforços de conservação trazem esperança. As reservas naturais estão sendo ampliadas, o controle da caça está sendo intensificado e as comunidades locais estão cada vez mais envolvidas na proteção das florestas e de sua fauna. Preservar a Sibéria não é apenas proteger um ecossistema, é conservar uma parte profunda e selvagem da natureza. Enquanto o lobo uiva, o leopardo corre e os olhos do tigre brilham, ainda há esperança nas vastas estepes do norte da Sibéria. Onde a neve cobre o solo quase o ano todo e a terra só desperta durante alguns meses. O rena surge como um símbolo vivo de tenacidade. Grandes manadas atravessam a tundra em fila, deixando pegadas na neve fina e o barulho rítmico de suas patas contra o solo gelado. O rena é uma das poucas espécies de veados em que tanto os machos quanto as fêmeas crescem com chifres. Seu corpo está perfeitamente adaptado ao clima gelado, pelagem dupla para conservar o calor, patas fortes com cascos largos que permitem mover-se sobre a neve e vasculhar a camada gelada em busca de líquenes e musgos, seu alimento durante o inverno. No verão, também consomem cogumelos, folhas e cascas tenras. O reno realiza uma das migrações mais longas do reino animal terrestre. Todos os anos, viajam milhares de quilômetros desde as zonas de reprodução para o sul, até aos pastos do norte. No seu caminho, enfrentam tempestades de neve, degelos, rios congelados e predadores como o lobo cinzento e o urso pardo. Mas a manada avança, guiada por instintos ancestrais e pelos renos mais experientes. Sob o dossel da densa floresta das montanhas Saiyan, o pequeno cervo almiscarado abre caminho pela paisagem selvagem. Sem chifres, mas com presas longas e uma preciosa glândula de almíscar. Este animal frágil foi caçado até quase a extinção devido à sua valiosa secreção. Mas ainda sobrevivem nas profundezas das florestas. Hoje, é protegido em reservas naturais e vigiado contra a caça furtiva, o que está ajudando a recuperar sua população. É uma criatura delicada, mas também um lembrete de nossa responsabilidade para com a natureza selvagem. Entre a luz fraca do inverno siberiano, a coruja das neves aparece como um fantasma branco.
Silenciosa, com sua plumagem espessa que a isola do frio, suas patas cobertas de penas e uma envergadura de até 1,5 metros, ela voa sem fazer barulho e caça com eficácia no mar gelado de neve. Ao contrário da maioria das corujas, esta espécie também é ativa durante o dia, uma adaptação à luz permanente das zonas polares. Na época de reprodução, nidifica no solo e põe de 3 a 11 ovos, dependendo da disponibilidade de alimento. Apesar da dureza, mantém a vida em silêncio e com grande força num mundo completamente branco. Nas montanhas escarpadas do sul da Sibéria, onde o vento bate no rosto e a neve se mistura com a grama seca, a águia dourada abre suas asas com majestade. Com uma envergadura de até 2,3 metros, corpo forte e garras afiadas como lâminas, é uma das aves de rapina mais poderosas e temidas. Sua plumagem marrom escura com reflexos dourados na cabeça e no pescoço lhe dá seu nome. Possui uma visão tão aguçada que detecta presas a quilômetros de distância. Caçam lebres, roedores, aves aquáticas e até filhotes de raposa ou cabra montesa, lançando-se em picadas a velocidades de até 240 km em ataques letais. Nidificam em penhascos altos ou em árvores grandes, reutilizando o ninho ano após ano. A fêmea põe entre 1 e 3 ovos por temporada, mas normalmente só sobrevive o mais forte, que é alimentado com dedicação pelos pais. Nos céus infinitos da Sibéria, a águia real reina sem contestação. Nas águas claras junto à floresta taiga, quando o gelo derrete e brotam os primeiros rebentos, o pato mandarim surge como uma pincelada viva na cena silenciosa. O macho exibe uma plumagem espetacular com crista vermelho-alaranjada, peito branco, dorso verde brilhante e 2 asas douradas curvadas. É uma das aves aquáticas mais bonitas da Sibéria. Em contraste, a fêmea veste tons de marrom e cinza que lhe permitem se esconder e incubar os ovos em cavidades próximas à água. Vivem em casais durante a época de reprodução, demonstrando afeto com acariciamentos e chamados suaves. Construem um ninho em troncos ocos perto da água. Ao nascer, os patinhos saltam de uma certa altura para a água e começam sua vida selvagem desde o primeiro dia. Ao cair da tarde sobre a taiga do norte, onde as árvores permanecem imóveis sob a neve e o silêncio é absoluto, a grande coruja cinzenta emerge como parte da penumbra. Seus olhos amarelos se destacam em seu rosto redondo e acinzentado, sendo ela uma mestre da caça na floresta gelada. É uma das maiores espécies de corujas do mundo, com envergadura de até 1,5 metros. Embora leve e ágil, suas orelhas desiguais e sua audição incrível permitem-lhe detectar presas sob a neve profunda, tornando-a uma das caçadoras mais silenciosas da floresta siberiana. Não há ruído em seus movimentos, não há pressa, apenas precisão mortal, uma caçadora nata na solidão branca do norte.